Deus. Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Louvado seja o Senhor por esse tempo que Ele tem trago sobre as nossas vidas. E nós viveremos o melhor de Cristo na face da terra. Queria pedir a você que aquietasse seu coração nessa hora. O pastor está aqui bagunçando o coreto, mas eu queria pedir a você, aquieta o coração. Olha o seu irmão e fala assim: aquieta o coração, querido. Sabe, eu confesso para vocês que eu já estou no bônus, né? O culto hoje começou às 6h15, junto com os amados ali na oração, em que Deus realizou algo muito forte ali no nosso meio. Quero pedir desculpa por causa da minha voz, eu estou com uma inflamação na garganta. A médica até pediu que eu não forçasse muito a minha voz. Mas diante de tudo que Deus faz, né? Quem somos nós? Mas nada que impeça de anunciarmos e conversarmos algumas coisas que Deus já começou a fazer no culto nessa noite. Deus já falava através da ministra, da Ticiane aqui, com outras palavras, mas algo que nós vamos conversar nessa noite. E depois, mais uma vez, usando a vida do pastor Ravos, já declarou e já fez tantas coisas acerca também daquilo que nós vamos conversar um pouco nessa noite. Deus tem um tempo novo para nós. E Deus tem nos chamado para vivermos um tempo de um relacionamento acima da média. No decorrer dessa semana, eu estava conversando com o Senhor e fazendo algumas perguntas a Ele. Porque eu preciso de algumas respostas, eu preciso de algumas direções que vão governar a minha vida e vão governar a minha família. Então eu entendo que é algo muito sério. Eu falava com o Senhor no decorrer da semana a respeito disso. E Ele falava comigo assim: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Sabe, queridos, e apesar de pastor, eu prefiro ser uma criança na presença de Deus do que um sacerdote surdo. E o clamor, ele excede um tempo de oração, um momento de oração. O clamor é algo mais profundo, para que de fato nós venhamos alcançar o coração de Deus. Eu tive um tempo dessa semana, eu tenho todos os dias meus devocionais, meu tempo com Deus. Mas numa das manhãs dessa semana, eu tirei e fiquei um tempo todo conversando com o Senhor. Eu coloquei meu telefone bem longe de mim. Eu me tranquei no escritório e a única coisa que me interessava era escutar a voz de Deus. Eu não sei o que tem acontecido com você, querido, mas Deus tem falado e tem falado muito. E Ele tem o desejo de falar muito comigo e com você. Eu confesso que nesse momento
Eu já não estava mais no meu escritório, eu não estava mais na terra, eu já tinha me desconectado. E Deus me levava e me ensinava algumas coisas que eu precisava enxergar. E eu confesso também que eu tive que parar, pedir, Senhor, para de falar um pouco. Deixa eu processar tudo aquilo que o Senhor está querendo ministrar sobre a minha vida. Tudo isso que o Senhor está querendo falar ao meu coração. Porque como ser humano eu sou limitado. Eu até brincava com minha esposa, eu falava, Deus, ele virou um tagarela. E aprove a ele tomar conta dos meus ouvidos. O pastor me ligou para almoçar nesse dia. Depois eu passei uma mensagem para ele, pedindo desculpa. Falei, desculpa, pastor, mas tinha alguém, eu te amo muito, mas tinha alguém mais importante do que o Senhor conversando comigo. Eu estava conversando com o pai, ele falou, então tá tranquilo, aí eu perdoo. Mas foi um tempo muito rico, muito precioso na presença de Deus. Deus me dando direção do que eu tenho, do que eu preciso fazer. E me esclarecendo mais algumas coisas. Do que nós, como igreja, também precisamos fazer. Eu, durante essa semana também, envolvido com as coisas de Deus, eu fui fazer algumas pesquisas. E eu vi que a palavra crise, ela é a segunda palavra mais procurada durante esses tempos agora. A palavra crise, ela só perde para uma, mas também perde de barbada, que perde para Jesus. Mas ao mesmo tempo em que eu fazia essa pesquisa, parecia que a palavra crise, ela está na moda, é algo que nós precisamos nos adaptar, que nós precisamos vivenciar tudo isso. E eu quero dizer, querido, que eu não vou viver um tempo de crise. Eu não sei qual vai ser a sua escolha, mas eu já decidi que eu não vou viver um tempo de crise na minha vida. Minha esposa falava comigo e é algo que eu tive que concordar com ela. Se o tempo é de crises, é um tempo também de oportunidade. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então que você não se acostume com a crise. Porque o que Deus tem para você não é crise. É algo muito, muito e muito maior do que isso. E muitos de nós temos deixado nos envolver por esse cenário que atualmente tem se montado. E nós precisamos entender, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, que a nossa vida não depende do governo Dilma, que a nossa vida ela não depende do PT. Um dia, quando nós deixamos Deus habitar em nossas vidas, reconhecendo a Ele como Senhor, o governo da nossa vida pertence a Ele. Então, querido, tome posse do que Deus tem para você e não do que um governo tem para você. Você vive debaixo da palavra de Deus. Eu creio que todo esse cenário que tem se montado é uma permissão de Deus.
E Deus está permitindo para que a igreja viva um novo tempo. É um tempo da igreja viver coisas grandes e coisas extraordinárias. É preciso que você se posicione nesse tempo. Porque nós somos a resposta para toda crise. Se nós formos olhar a Bíblia, olhar atentamente, nós vamos ver um Deus preocupado em todo o tempo em buscar homens e mulheres disponíveis e ensináveis para viver o que Ele tem de melhor. Toda vez que Deus permitiu que a crise, o caos, atravessasse a atmosfera e chegasse à terra, Ele levantou profetas, pregando totalmente contra tudo aquilo, todo o cenário que se havia montado. E isso se chama fé. Nós vivemos pela fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que nós temos convicção de que vão acontecer. Querido, a Bíblia, esse livro ao qual nós temos como autoridade sobre as nossas vidas, ele já rompeu por muitas e muitas crises. E muito pior do que essa que estão anunciando aí fora. Então, diante do que falam e diante do que a Bíblia me diz, eu fico com o que a Bíblia me diz. Porque eu vou romper e eu vou viver o melhor de Deus. E é um tempo de eu e você, de nós nos posicionarmos. Porque é um tempo onde Deus quer usar as nossas vidas. Quer usar as nossas vidas para ser resposta a todo o caos. Pergunta o irmão do seu lado, pergunta assim: você está preparado para ser usado por Deus? Talvez você esteja falando assim: mas pastor, eu cheguei hoje na igreja. Pastor, eu estou visitando a igreja hoje. Eu quero te dizer, seja bem-vindo. Você é um felizardo. Deus vai te usar nesse tempo, querido. Deus vai nos usar nesse tempo de sobremaneira, querido. Vocês vão ver pessoas, famílias, lugares, situações serem transformadas a partir de um posicionamento, a partir de um tempo em que você decidir viver e viver a palavra de Deus. Lá em Tiago 4:7, Deus diz assim: portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E você há de convir comigo, você não precisa ter formação, grandes formações, e você vê que esse princípio da palavra de Deus, ele foi distorcido. As pessoas têm se sujeitado ao mundo e às coisas do mundo e resistido a Deus. As pessoas têm procurado, como o pastor Robson falava aqui, montar um império acerca de dinheiro, de finanças, de tudo, sem compartilhar, sem deixar que Deus faça parte desses planos. Deus o tempo todo querendo intervir na história, e as pessoas falando assim: não, deixa, Deus, aqui eu comando, e eu comando bem. Aqui eu tomo conta, aqui eu sei, eu tenho habilidade para fazer isso. Então Deus, Ele tem deixado. Eu costumo sempre dizer que Deus, Ele é um príncipe, Ele é um lorde.
Deus, Ele só faz parte daquilo que você deixar Ele fazer parte. Eis que estou à porta do seu coração. Se abrires, eu entrarei e sonharei contigo. O príncipe desse mundo é diferente, querido. Ele fica à estreita ali, só esperando um vacilo, só esperando que nós venhamos a ter uma recaída qualquer, para ele entrar e fazer uma lenhada devastada nas nossas vidas. Mas tudo por culpa do homem ter resistido à voz de Deus. Deus, nesse tempo, Ele quer usar nossas vidas e mudar situações de cidades, estados, países e nações. Deus está quebrando um principado de orgulho, um principado de soberba. Tudo que tem acontecido agora, os escândalos que têm aparecido, isso tudo é resposta de oração, querido. Por muito tempo nós oramos por isso. Senhor, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, Senhor. E quando chega esse momento, muitas vezes nós ficamos apavorados. Mas isso é resposta de oração. Deus, Ele está nos dando a oportunidade de sermos referenciais, da igreja se posicionar e sermos um modelo para aqueles que ainda estão lá fora. E Deus conta comigo e Ele conta com você para que a gente seja esse modelo. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versículos de 11 a 14. É tempo de nos despirmos do velho homem, abrindo mão de todo o pecado. Está chegando a Deus com o coração quebrantado, contrito, na presença dEle, pedindo para que Ele venha mesmo estabelecer o reino dEle. Enquanto estamos aqui muito preocupados, Deus está lá em cima falando o tempo todo: filho, entenda, está tudo sobre o meu controle. Mas Deus, olha o que está acontecendo, esses escândalos. O governo só está governando para os maus. Está tudo sobre o meu controle. É agora que eu começo a fazer do meu jeito. O império das trevas vai cair, querido, nesse tempo. Virá o governo do justo, querido. E eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte do governo dos justos. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Deus vai fazer grandes coisas na igreja nesse tempo, que eles estão dizendo que é crise, mas para nós é um tempo de Deus em nossas vidas. Mas há alguns procedimentos que nós precisamos adotar como igreja. Vamos estar lendo então, lá em Romanos 6, versículos 11 a 14. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos,
fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como um instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como um instrumento de justiça. Pois o pecado não dominará mais, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe, querido, Deus está aqui nos dando uma palavra de encorajamento, pedindo para que a igreja não venha ceder a esse momento chamado crise. Deus está dizendo para mim e para você que nós seremos usados como respostas, mas que há um padrão para que eu e você venhamos ser usados por Ele. Eu quero dizer para você que o pecado não é vitamina para que ficamos nos alimentando dele. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Tudo foi constituído pela palavra. Deus um dia disse: haja luz, e houve luz. Se separe os firmamentos, e isso aconteceu. Tudo foi pela palavra de Deus. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos continuar tendo a palavra de Deus como autoridade sobre as nossas vidas. Nós precisamos meditar nessa lei e ter essa lei cravada na tábua do nosso coração. E aí eu faço uma pergunta para você. Quanto tempo você tem se dedicado à palavra? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado em meditar nessa palavra? Passamos horas e horas e horas na internet. E quando sobra alguma parte do dia, nos voltamos para a palavra de Deus. Por isso muitos têm esmurecido, querido. Por isso muitos têm abandonado a sua fé. O que é que tem te trago esperança nesse tempo? Dinheiro, casa, carro, homens, mulheres, tudo isso passa, meu amor. A Bíblia nos instrui e nos fala que precisamos trazer à nossa mente aquilo que de fato nos dá esperança, querido. E quando eu leio essa palavra, quando eu me aproprio desses princípios, isso traz esperança ao meu coração. Isso me diz que tem sim um Deus que Ele zela, que Ele vela pela minha vida, que me conduz com sua destra forte e fiel. E aí eu consigo romper. E muitas vezes nós ficamos lá na internet, envolvidos com tantas coisas seculares, coisas que não vão trazer esperança à nossa vida. E chegamos num culto igual a esse, onde Deus está exalando a presença dEle, onde Deus está trazendo o amor dEle sobre as nossas vidas. Saímos da mesma forma ou pior do que entramos.
Por quê? Porque eu tenho me envolvido com as coisas erradas. Deus, Ele usa a sua palavra, e nesse tempo Ele vai continuar usando a sua palavra, porque Ele vela pela sua palavra. Para trazer a presença dEle a nossas vidas. Eu quero dizer para você que você precisa ter essa palavra na sua vida. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Olha o que essa palavra fala. Toda a escritura sagrada é útil para ensinar a verdade, corrigir o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Por isso que Deus está em busca de homens e mulheres disponíveis e ensináveis. Temos colhido algo de errado nas nossas vidas. Eu sinto lhe dizer, mas a culpa não é de Deus. A culpa é minha e sua, porque temos negligenciado a sua palavra. E diz que o povo perece por falta de conhecimento e conhecimento da minha palavra. Se você não se posicionar nesse tempo, querido, e se atentar, em meditar e ter prazer na lei do Senhor, você vai ver a banda passar. É tempo de deixarmos essa palavra entrar em nós e provocar a tão sonhada vontade de Deus. Deus, Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Nós sofremos porque nós queremos muitas vezes ser independente e andar com as nossas pernas. Quando Deus criou o homem lá no Éden, lá atrás, algo que Ele fazia toda a tarde era ter com Adão e com Eva e perguntar a eles como é que foi o seu dia, o que aconteceu, o que vocês fizeram, vem cá, vamos trocar uma ideia. O que temos feito dessa palavra? O que temos feito com o tempo que Deus tem colocado diante de nós? Deus colocou tantos recursos na nossa frente. Essa semana eu estava vendo uma postagem de um orelhão, uma pessoa falando no orelhão. Tem uma geração agora que não sabe nem o que é isso, né? Mas era um tempo em que você dependia de um orelhão, de ficar botando um monte de ficha ali, e tínhamos mais tempo do que hoje, com o celular na mão. Deus tem dado entendimento ao homem para criar algumas coisas que é para o nosso bem, mas que não tem trabalhado a nosso favor, e por culpa nossa. A internet hoje, muitos de nós hoje já não entra nem mais numa fila de banco. Já fazemos todas essas transações bancárias via internet. Para fazer saques, nós já temos caixas 24 horas. Tudo isso para minimizar, para que viéssemos a ganhar tempo.
Mas isso tem sido uma ferramenta que tem trabalhado ao contrário, tem tomado tempo nosso, tem nos sugado. Muitas vezes nós saímos de casa, batemos no bolso, esqueci o celular. Parece que uma parte do nosso corpo que nós esquecemos. Mas muitas vezes nós estamos vindo para a casa do Senhor e esquecemos a nossa Bíblia. Mas isso é normal. Não tem problema eu esquecer a minha Bíblia. Nós precisamos rever alguns conceitos nossos. Sabe, sem querer botar Deus numa caixinha e limitar o seu poder, até porque eu não posso fazer isso, também não quero. Mas tem algumas coisas corriqueiras no nosso meio que nós temos interpretado de uma maneira muito errada, errônea. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Até um certo ponto, sim. Mas temos interpretado isso de uma maneira tão diferente. Sabe para quê? Para sermos negligentes com a Sua palavra. Eu não preciso ler a palavra. Eu não preciso. Sabe, nós precisamos entender, nós vamos entender isso quando ganharmos de fato um prazer de meditar na lei do Senhor, de conhecer essa palavra. Muitas vezes temos pecado, porque guardamos um versículo que diz que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas esquecemos que o santo, ele não se mistura com o profano. Deus ama o pecador, mas Ele odeia, Ele detesta o pecado. Deus desse tempo vai usar homens e mulheres santos, separados, homens e mulheres que estão de fato com o coração voltado para aquilo que Ele quer fazer. Os sinais de Deus voltarão a acontecer nas igrejas. Deus tem levantado homens com o coração inclinado para o seu reino. Deus, Ele vai destronar também alguns principados no meio da igreja. Alguns bezerros de ouro que foram levantados vai cair por terra nesse tempo, queridos. Mas nós faremos parte de um povo que seremos ousados e usados por Deus. Provérbios 19:18 diz que aquele que ganha entendimento, ele ama a sua alma. A alma, ela fala de nossos sentimentos,